Vamos nessa. A gente vai falar sobre meditação ou sobre meditação na rotina, na vida e autoconhecimento. Não importa, mas o tema central é meditação, assim. E a ideia é quebrar alguns paradigmas, a ideia é conseguir desmistificar um pouco a meditação e também contar um pouquinho da nossa história com essa técnica tão poderosa. Então, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí da sua história. Bom, você é proprietária e diretora de uma escola aí no Rio Vermelho e você trabalha com isso, com meditação, autoconhecimento, consciência corporal, há quanto tempo? Cara, eu dou aula desde 2005 e pratico desde Ah, 2002. Então, foi um legal. breve período como aluna, né? Foram aí alguns 2 aninhos como aluna, 3. E comecei a dar aulas. Mas eu comecei a praticar meditação quando eu tinha 15 anos. Uau! Eu moro em Salvador e minha mãe, ela mora num lugar super lindo no litoral da Bahia chamado Serra Grande, perto de Itacaré, que é onde a galera conhece mais. E aí Sim. eu fui com 15 aninhos, eu falei assim, vou ficar um ano com minha mãe, um ano meio sabático, com 15 anos, já um ano sabático, né, gente, cara de pau. Mas 15 aí, anos. enfim, eu fui Tava precisando, morar tava precisando. precisando com 15 anos me encontrar. E aí eu fui pra morar com ela em Serra Grande, eu ia estudar todos os dias em Ilhéus, que é a cidade mais próxima, a cidade grande. Mas eu tinha muito tempo livre, porque naquela época não é como hoje, que tem muita gente de fora morando, que tem, enfim, muitas coisas para fazer em Itacaré. Eu tinha acabado de construir a estrada de Ilhéus para Itacaré. Então era muito assim, a galera nativa. Então eu jogava capoeira e passava o dia inteiro livre. Eu morava na frente da praia, pé na areia. E aí eu comecei a ir pra praia todos os dias, né? Bahia, você consegue até no inverno ir pra praia todos os dias. Nem, Então eu nem existe voltava. inverno aí, vai, para Não com isso. existe, não Nem existe. existe inverno. É só Pois porque é. chove. Exatamente. Então eu ia de manhã pra escola, voltava meio-dia, colégio, coisa fácil, do interior, era muito fácil. Eu fazia o dever de casa e depois eu ia pra praia. Nesse momento que eu ia pra praia, eu lembro que eu ficava sentada em posição de meditação, mas tipo, eu não lembro tecnicamente como é que eu colocava as pernas, mas eu ficava muito tempo com os olhos fechados. E sentindo aquele momento, principalmente concentrando ali nas ondas do mar chegando e saindo. Mas eu fico tentando lembrar como é que eu posicionava as mãos, as pernas, e eu não consigo me recordar, porque depois que você começa a praticar com a orientação de um professor, aí você entende tecnicamente como se colocar fisicamente para a técnica de meditação. Mas foi ali que eu comecei intuitivamente a praticar meditação, sem saber direito o que eu estava fazendo, sem saber que aquilo era meditação. E nesse mesmo ano travei contato com uma menina que estava estudando para ser professora na Alemanha e ela me convidou, vamos fazer uma aula comigo e tal. Aí eu fiz a aula com ela, achei muito legal e depois desse ano voltei a morar em Salvador e minha mãe falou assim, minha filha, procura uma escola para você praticar e tudo. E foi aí que eu caí dentro de uma escola do Método de Rose. E aí começou toda essa jornada que nunca mais parou até hoje. Eu acho que nunca mais vai parar mesmo, porque a evolução é constante, né? Essa metodologia que a gente faz não é por um período e acabou. A gente mantém para a vida. Então foi assim que eu comecei a praticar meditação e comecei a entrar nessa jornada aí de autoconhecimento com 15 aninhos. Uau! Hoje eu tenho 36, tá, gente? Eu tenho cara de novinha assim, mas eu sou meio velha. Não, não tem só cara de novinha, não. É toda novinha. É Energia também, né? super alto astral, super cheio de energia, tudo. Cara, olha que legal. Me senti um merda agora, né? Porque eu comecei a praticar porque eu queria só melhorar a respiração e a parte física. E eu já tinha meus 20 anos, 20 e poucos anos. Ela não, aos 15 anos essa guria já queria meditar. Já é uma pessoa fora da casinha desde os 15 anos, né? Porque com Pois 15 é. anos, quando eu pensava em meditação, eu pensava, que nada, meditação é muito chato, ter que ficar parado sem fazer nada, isso não é para mim. Tanto que as primeiras aulas que eu fiz, que tinha meditação, eu falava, nossa, essa parte da aula é Não dá muito pra mim, não. chata.
Não dá pra mim não, tem que ficar parado aqui, o corpo dói tudo. Adorei. Gente, mas Malaquini é muito engraçado. Ele chegou no Beach Bahia, e aí, vamos fazer o quê? Ele é muito a minha vibe, assim, vamos sair, vamos conhecer, vamos pra praia. Adoro, adoro. Sou super animada. Sabe aquela frase assim, a pessoa inimiga do fim? Sou eu. Eu sou tipo aquela pessoa inimiga do fim. Mas ao mesmo tempo que eu gosto muito de estar com as pessoas, gosto de dançar, gosto de interagir, sou uma pessoa extrovertida. Meu pai, que é psicólogo, ele me caracteriza dentro da linha junguiana como a característica da persona introspectiva. Porque eu também gosto muito de ficar sozinha. Minha mãe falava que eu ficava de boa, assim, em casa, brincando com as bonequinhas, não dava trabalho, não exigia muito do outro para estar bem, sabe? Então, eu acho que eu tenho bem esse balanço. Assim, eu preciso, em muitos momentos, estar em contato comigo mesma, não estar o tempo inteiro interagindo, porque eu gosto dessa sensação de reforçar a minha essência, reforçar quem eu sou, ter muita clareza sobre isso, porque isso te traz muita autenticidade também, né? Claro. Quando você gera esse contato íntimo com o seu ser, você consegue se expressar no mundo com muito mais autenticidade, com quem você realmente é, sem tantas máscaras, sem tantos padrões. Cara, muito legal isso que você falou. Vamos usar isso para entrar na conversa. Gostei. Você ensina, você dá aula desde 2015 aproximadamente, e você percebe a importância desse balanço de ser uma pessoa com bastante energia, ter muita energia, mas a importância também de conseguir se recolher. O que você percebe nesse todo esse tempo que você dá aula, que é a principal dificuldade ou os principais erros dos alunos ou das pessoas que querem começar a meditar? O que você teria aí com a sua experiência para trazer para a gente? Tá. Bom, não falando assim da técnica de meditação em si, porque eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas já trazem, né? Então dá para dar uma olhada aí nas outras lives. Mas eu acho assim que uma coisa muito importante para a gente não errar no processo da meditação é você ter uma metodologia para meditar, porque existem muitas, né? Existem inúmeras formas de você treinar meditação. Então, se você for aí para o mercado, tem muitas opções, desde filosofias, desde treinamentos, aí, enfim, inúmeras. Se você procurar na internet meditação... Então, se você entra num processo de ficar experimentando um pouquinho de tudo, e você, no processo de meditação, você trabalha muito o seu corpo energético, o seu corpo sutil, você começa é como se você desse um tilt no seu corpo físico, né? Você recebe um estímulo de uma metodologia um dia, aí você vai e recebe o estímulo de outra metodologia em outro dia, e assim por diante. Daqui a pouco o seu corpo ele não gera o que ele precisa, que é canalizar mesmo em uma única via para que você atinja o estado de meditação. É como se você ficasse movimentando energia para um lado, para o outro, para frente, para trás, e aí não chega em lugar nenhum. Então esse é um primeiro erro que eu vejo e que é uma dica que eu dou. Escolha um método, se concentra nele, acredita, confia no seu professor, né? É muito importante que você escolha um mentor que vai te orientar nessa jornada para poder você conseguir chegar realmente na prática mais efetiva da meditação. Então, esse é um erro que eu vejo que acontece muito, assim, que as pessoas ficam o tempo inteiro buscando e não se concentram num único caminho. E a nossa metodologia é uma via, né? É uma via para praticar, mas existem muitas outras. Então, eu sempre falo assim, experimenta. E quando eu falo experimenta, eu sempre falo para as pessoas quando estão começando, eu quero fazer uma aula experimental. Eu odeio trabalhar com aula experimental. Não sei se você trabalha com aula experimental assim, porque na nossa escola nós temos uma cadeia de evolução do aluno. Então, a gente que pratica há muito tempo, né, Malaquini, dá vontade de ensinar logo tudo para o aluno na primeira aula e ele chegar no que a gente sente, no que os alunos mais antigos estão sentindo. Mas nós sabemos que existe um passo a passo para que você consiga chegar nessa sensação que a meditação proporciona. Então,
uma aula experimental, a pessoa vai fazer uma aula de iniciantes, porque nós temos uma metodologia introdutória para a aula completa, que é aquela aula que vai te trazer ao estado de meditação efetivo. E quando você não tem acesso a esse passo a passo, você vai fazer uma aula, sair daquela aula achando que é aquilo, é nosso método, e não é. Então, eu sempre recomendo para as pessoas que elas fiquem pelo menos 3 meses. O ideal são 6 meses para que ela realmente consiga efetivamente sentir o efeito da prática. Mas 3 meses, é um tempo bom. Então, eu odeio fazer aula experimental. Eu sempre falo assim, ok, você pode até fazer, mas por conta disso, eu não recomendo. Se permita experienciar por 3 meses algo super diferente. Eu tenho tido muitos alunos novos nesse período da pandemia, né? Porque acho que a galera deu uma despertada para querer praticar. Isso foi um ponto positivo aí da pandemia. E a galera fica nessa ansiedade de chegar logo na meditação. Outros nem procuram meditação, outros querem mais a parte corporal. Mas eu sei que muitos buscam a meditação, mas a gente sabe que existe uma etapa para poder chegar lá. Então esse é o nosso método. É o método de Rose. Sabe que foi muito legal que a dica que você deu, cara, nós estamos fazendo lives todos os dias com vários especialistas em meditação e todos eles responderam algo muito parecido com, cara, escolha um professor ou escolha um método e siga ele. Não fica pulando de galho em galho, porque senão você não vai ter resultado nunca. Porque cada método vai trabalhar de uma forma e cada professor vai te conduzir de um jeito. Se cada hora você fica tentando uma fórmula diferente, não dá certo. Então, cara, muito legal, muito legal. E qual é uma dificuldade que você percebe muito nos teus alunos quando eles estão começando a treinar concentração e meditação? O que você percebe que é uma dificuldade meio comum, assim, genérica? Uma coisa que eu sinto que atrapalha muito é o corpo físico, né? Que é um outro erro, e aí já puxa para a sua pergunta também atual, que muitas pessoas querem praticar meditação e não querem desenvolver a parte corporal para isso. Porque existem realmente metodologias que não trabalham a parte corporal e vão só completamente para a meditação. Na nossa metodologia, nós trabalhamos 7 técnicas antes para chegar na meditação. Então, é como se nós estivéssemos trabalhando uma alquimia corporal em vários níveis, físico, emocional, mental, para que na última parte da prática, o clímax da aula, seja o momento onde você consegue acessar a via da intuição, onde você atinge o estado de meditação. Então, eu vejo muitas metodologias e vejo dificuldade nos alunos, quando estão começando, de ter essa estrutura corporal confortável para chegar na última parte e fazer bem a meditação. Então, por exemplo, a minha mãe, ela foi participar de não da nossa método, tá? Foi de uma outra forma de trabalhar a meditação, onde ela ficou uma semana num resort, num hotel, com várias pessoas, e todo mundo ficava em silêncio, e eram muitas horas de meditação, todos os dias, muitas horas por dia. E ela falou assim, foi uma experiência incrível, maravilhosa, eu amei, mas o meu corpo, tinha uma hora que meu corpo físico doía de uma forma que eu não conseguia nem prestar atenção na técnica que te leva à meditação. Então, isso é um erro muito comum, as pessoas quererem praticar meditação sem fisicamente estarem preparadas para isso. Lógico, não tirando o mérito das outras claro. Metodologias que não trabalham o corpo físico, mas puxando aí o gatilho para o que a gente faz, né? Que existe sim na nossa metodologia um trabalho corporal muito importante para que você reforce a sua estrutura biológica, para quando você sentar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a posição de meditação. Quando você sentar nessa posição aqui, você esteja bem. Chegar um pouquinho para trás. Tá dando um fico horas aqui, você também, né, Malaquinho? Fica de boa aqui. Então você fica aqui tranquilamente. E quando o aluno começa, ele tá com a maioria, né? Tá com o joelho assim, o corpo assim.
Não rola, galera. Fazer meditação. O corpo fica todo curvado. E suando, então, né? Suando, dói suando pra ficar aqui, assim, dói as juntas, dói a articulação, a mobilidade dos quadris, a coluna, ela não consegue ficar assim retinha para você conseguir praticar a meditação. Então, quando você entende o fluxo da energia em seu corpo para que você consiga atingir o estado de meditação, você consegue compreender o porquê que preparar o seu corpo físico para sentar confortavelmente nessa posição é fundamental para que você consiga praticar na nossa metodologia. Aí eu posso puxar o gancho para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do corpo físico para a meditação, que foi o que eu pensei em falarmos hoje sobre isso. Claro, ótimo. E olha só então, que interessante. Vai, deixa eu... Muito legal isso que você colocou, porque a maioria das pessoas, elas associam que são coisas completamente separadas. Eu faço meu esporte, é uma coisa. Eu treino meditação, é outra coisa. E, na verdade, quando você começa a treinar a meditação, você começa a perceber que a meditação ela faz parte e ela vai potencializar todas as outras atividades que você faz. Porque tudo que você faz, você usa o corpo. Qualquer coisa que você faz, você vai estar usando o corpo. Então, ao treinar meditação, ao treinar isso que a Nanda comentou, de melhorar o alinhamento das costas, prestar mais atenção na posição das pernas, perceber um pouco como a energia vai fluir dentro do corpo, tudo isso nada mais é do que eu estou treinando, eu estou desenvolvendo o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele vai contribuir para qualquer atividade física. E sim, muito legal. Adorei você humilhando a gente, sentando toda retinha. E ainda falando... como se você não sentasse assim. A gente fica aqui horas. Vai lá. Mas eu gostei da ideia de... Eu tenho um pouquinho de... Quando eu fico em pé, eu dou uma curvada assim na coluna, né? Então, se eu fico muito tempo em pé, eu sinto um pouquinho a lombar. Quando eu fizer RPG, deu uma melhorada. Mas se eu estiver na posição de meditação, eu não sinto nada, cara. Eu fico aqui horas e é muito confortável pra mim. Mas também eu pratico desde 15 anos, né, galera? Boa. Mas assim... Ananda, a gente falou, né, dá para ficar sentado horas, a sua mãe passou por uma experiência de ficar horas tendo meditação. Porém, o que eu percebo muito dando aulas e que o ideal é a pessoa começar com um pouquinho tempo e gradativamente ir aumentando, né? Então eu tenho dito bastante assim, cara, se você começar com 3 minutos por dia, de 3 a 5 minutos por dia, você já vai ter resultado, porque você precisa começar de algum ponto, né? Porque 3 minutos o corpo vai reclamar, mas você acostuma. Depois você vai progredindo e vai agregando mais tempo. E quais seriam as... Vai lá. Isso de ficar horas fazendo meditação não é da nossa metodologia, tá, gente? Isso aí foi do que minha mãe experimentou lá. Adorei a história. Na nossa metodologia, quando você se matricula na escola e faz aula comigo, como a Laquine ou qualquer outro professor, você fica 1 hora na prática, né? As práticas regulares duram mais ou menos 1 hora. Eventualmente, a gente faz uma prática de mais tempo. E aí, dentro dessa prática de 1 hora, são 5 minutos lá no final, 3 a 5 minutos que reservamos para meditação. É muito mais efetivo você fazer toda essa preparação do seu corpo nas suas várias instâncias, físico, emocional, mental, gerar aí uma equalização desse corpo, trabalhar muito bem ele, deixar ele super preparado, consciente, para que naqueles minutos finais você atinja uma potência na meditação do que você pegar aquela 1 hora e ficar só naquela posição de meditação. Eu acho que nem eu aguentaria, viu? Eu acharia chato. Porque assim, cara, é muito gostoso, assim, a prática toda é gostosa. E aí algumas pessoas ficam assim, eu preciso meditar, cara, eu quero muito chegar ao estado de meditação, isso. E aí fica vidrado naquilo. Só que é tão boa a prática que a jornada para que você consiga um dia chegar a meditar, ela é tão prazerosa por tudo que a gente faz antes, que é gostoso, mesmo que naqueles instantes, naquele dia você não conseguiu se concentrar tanto, a sensação, mesmo assim, é muito boa.
né? A gente faz uma aula super pau, a galera fica achando que a nossa aula, eu vou ficar zen, porque eu tô meditando e tal, cara, mas exige muito do corpo. Você sai da aula com uma vibração energética que você fala assim, cara, eu posso ganhar o mundo agora. Eu tenho um poder interno depois dessa prática que eu pode botar o desafio que você quiser na minha vida hoje, seja trabalhar, seja fechar um negócio, seja conversar, sei lá, ter uma conversa séria sobre algo dentro de um relacionamento, seja afetivo, seja de trabalho, né? A gente sempre tem conversas mais desafiadoras que exigem muito do nosso emocional e você vai se tornar uma pessoa mais lúcida para você encarar esses desafios, porque, gente, é assim, é ilusão achar que nós não vamos ter desafios na vida. Tem algumas pessoas que começam a praticar e falam assim, ai, Ananda, eu não posso agora, porque eu tenho essa rotina, eu tenho que fazer isso, e eu tenho, cara, eu não tenho tempo para praticar. Aí eu falo assim, olha, as pessoas que têm a rotina mais corrida são aquelas que mais vão desfrutar da prática. Porque a prática, ela te dá a potência que você precisa para tocar essa energia, essa rotina corrida. Você se sente com mais disposição, você se sente uma pessoa mais lúcida para você conseguir tocar esses desafios da vida. E se você ficar, quando eu terminar o meu mestrado, ou quando eu passar naquele concurso, ou quando eu terminar aquele trabalho desafiador na minha empresa, aí eu começo a praticar. Só que aí depois, quando termina isso, cara, vai vir outro desafio. Agora minha mulher engravidou, ou agora eu engravidei, agora é um filho. Tipo, nunca vai deixar de ter desafio na vida. E a onda é você viajar na vida, viver a vida, contornando esses obstáculos de uma forma gostosa, de uma forma leve. E aí que vem a prática da gente. Aí vem não só a parte física, mas toda a respiração, como a meditação, vai fazer com que você permeie pela vida, sim, essa sensação de tensão, assim, meu Deus, eu só vou conseguir depois que eu fizer isso, aquilo, outro. Não, você vai curtindo esses desafios de uma forma mais leve. Muito legal, muito legal. E as pessoas têm essa interpretação errada, né? De que, um dia eu vou treinar meditação quando as coisas estiverem mais calmas na minha vida. E é justamente o contrário, né? Não, você tem que treinar meditação agora, que a tua vida é um furacão. Agora que a sua vida, que você não tem tempo, é agora que você tem que treinar a meditação, porque ela que vai te dar toda a estrutura emocional, a estrutura de resiliência, de leitura de ambiente, de foco para você ter o resultado que você precisa. Quem está aqui nos comentários, aqui tem uns comentários muito legais, as pessoas te amam, hein, Ananda? Aproveita, manda umas perguntinhas para que a nossa convidada de hoje possa responder sobre o que você quiser a respeito de meditação, de treinamento corporal, as coisas que você achar que fazem sentido com a live. Manda a perguntinha que a gente vai participa, a gente vai respondendo. Ananda, você tinha colocado a importância da consciência corporal na meditação. E para você, como é essa conexão? Como é que eu treino o meu corpo para que eu tenha uma melhor potência na meditação? E como é que eu treino a meditação para ajudar na performance do corpo? E aí, qual é a conexão que a gente consegue fazer? Tá, então, voltando lá no que a gente estava conversando, da importância do corpo físico para a prática da meditação. Então, é o seguinte, resumão. Existe uma energia que fica ali na base da sua coluna, que a prática, ela procura colocar essa energia para acordar. É a potência, aquela energia necessária para que você consiga atingir a meditação. Essa energia, ela vai despertar e vai crescer da base da sua coluna até o topo da sua cabeça. Tá? Então, toda a nossa prática, ela segue o critério de você trabalhar o seu corpo físico, gerando uma mobilidade na sua coluna vertebral. Se a sua coluna vertebral ela estiver tensa, estiver rígida, que geralmente acontece quando a gente tem uma vida super corrida, quando a gente tem emoções densas ao longo do nosso dia, seja com um colega de trabalho, seja com um familiar, seja com um relacionamento. Ou seja, quando você está muito com a vida muito densa e não cuida da sua qualidade de vida, seja na sua alimentação, seja em boas relações, seja em atividade corporal, você tende a travar o seu corpo. Quando você gera esse travamento, você
trava que essa energia suba da base da coluna e chegue no ponto onde nós conseguimos atingir a meditação, que é esse ponto que fica aqui entre as sobrancelhas. Então, a prática corporal que nós desenvolvemos na nossa metodologia do Método de Rose, ela procura soltar essa coluna, deixar ela maleável. Então, a gente faz posição para um lado, para o outro, para frente, para trás, torce, para que você deixe a sua estrutura corporal solta, libere essas tensões e a energia possa subir realmente e chegar nesse último ponto aqui, onde você consegue atingir o estado da intuição, que te leva, né, ao estado de meditação. Então, a parte corporal ela é fundamental. Eu sempre falo assim, de todas as 8 partes da nossa prática, a parte física ela é a menos importante, porque é a mais densa, é o nosso corpo mais denso. O nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, ele é mais sutil, o intuicional é mais sutil ainda. Então, o denso ele é o menos importante, a parte física. Mas não é porque ele é o menos importante que ele não deixa de ser fundamental. Então, é fundamental na nossa metodologia trabalhar a parte física. Infelizmente, o que nós conseguimos divulgar aí, foto, rede social, vídeos, é muito mais a parte física. Então, no Instagram é posição corporal, é vídeo, e as pessoas se encantam, né? Ai, que lindo, que não sei o quê, ai, eu acho tão bonito e tal, eu quero fazer igual. Só que é porque é o que é fotografável, é o que a gente consegue registrar em imagem. Como é que eu poderia, por exemplo, fotografar a meditação? O máximo que eu conseguiria é fotografar eu aqui, fisicamente naquela posição que me leva ao estado de meditação, mas a meditação em si não é fotografável, a respiração ela não é fotografável. Então as outras partes da prática são técnicas tão sutis que é muito da sua consciência lá dentro do seu corpo. Por isso que a gente consegue gerar muita consciência corporal, por isso que nós conseguimos conhecer realmente a nossa essência, o nosso ser, porque a gente faz um mergulho para dentro. E o que está fora é o mais denso, é uma parte da prática, das 8 que a gente vai trabalhar, essa parte mais externa, física. Então, a prática, ela tem a parte física, nós não podemos deixar de ter ela. Ela é que encanta muitas pessoas e ela é fundamental para que você consiga meditar. Então, eu tenho um aluno recentemente que ele falou assim, ele fez umas 3 aulas, ele falou assim, mas Ananda, eu quero fazer logo meditação, eu quero treinar logo a parte de... Tem outros não, que querem só a parte corporal, né? Aí você tem que ir puxando, mas aí depois que a pessoa passa por essa fase introdutória, ela se apaixona pela nossa aula completa. Né? Ela sente, ela é uma alquimia, gente, incrível, porque você sai com uma sensação tão de conforto, uma sensação de tão empoderamento do seu ser que você vai longe com essa sensação na vida, né? Então, toda essa parte física, ela é fundamental. A parte dos joelhos, por exemplo, como que você vai sentar? Porque assim, da cintura para baixo, galera, não acontece nada de energia. Por isso que nós sentamos com a perna cruzada, para travar a energia da cintura para baixo, da cintura não, do períneo para baixo, e deixar essa energia ficar acumulada. Por isso que a gente sente cãibra nas pernas, né? Do períneo para cima, para que a energia realmente possa fluir lá. Mas aí as pessoas sentem dor nos joelhos, né, Malakini? Sente as articulações travadas. Então você precisa ir soltando essa parte das pernas para que você consiga ficar bem sentado nessa posição e fazer com que você chegue realmente no estado de meditação. Então, toda essa parte corporal aí... Então, o aluno, deixa eu botar a câmera mais embaixo, ele sai daquela sensação curvada, assim, com os joelhos lá em cima. Como que a energia vai ascender aqui? Reta, ela precisa estar com a coluna reta, ó, para poder a energia conseguir subir aqui. E essa energia é a potência que nós precisamos para conseguir chegar nesse campo da intuição. Por isso que a parte corporal é muito importante. Então, voltando para esse meu aluno, e aí eu fui fazer, tipo, na 4ª aula, só para ele conhecer um pouquinho uma pincelada da meditação, ele todo curvado, aí suava, como você falou, assim, ai, pinga. Porque fisicamente ele não está ainda pronto para esse momento. Mas a nossa metodologia é uma boa
pessoal que está assistindo aí, uma boa notícia é que o nosso desenvolvimento corporal, ele é tão poderoso, é tão eficiente, que em pouco tempo você vai estar preparado fisicamente para fazer bem a meditação. É uma metodologia incrível, essa codificação que o professor De Rose fez da parte corporal, seguindo aí uma metodologia de 5.000 anos. Galera, se tem 5.000 anos, se conseguiu sobreviver por 5.000 anos, é porque o negócio é efetivo demais, né? Mas sabe o que eu achei legal do que você comentou sobre o corpo físico, assim, os músculos, tendões, articulações? Que à medida que você vai treinando o seu corpo e treina a meditação, seja simultaneamente, seja de maneira em que eu acordo, treino meditação todos os dias, daí depois eu faço a minha prática. O que eu percebo mesmo, assim, ao longo dos anos, ensinando também, é que o fato de você fechar os olhos e tentar não pensar em nada, seja qual for a técnica que você usa para meditar, que é pensar numa única coisa, numa única imagem, em um único som ou assim por diante, você começa a perceber o seu corpo. E aí o que você comentou, eu estou tentando ficar quieto, eu estou tentando meditar, mas as minhas costas não deixam, porque as minhas costas estão reclamando. Então, em vez de eu conseguir fazer o exercício de meditação, o tempo todo eu fiquei pensando que minhas costas estavam doendo. Eu estou tentando, aí beleza, eu consegui melhorar minha flexibilidade, meu alongamento, e aí agora eu consigo ficar sem que as costas reclamem. Mas daí são os joelhos que reclamam. Depois, o corpo não reclama tanto, mas aí você está tão acostumado a sempre estar se mexendo, a sempre estar fazendo alguma coisa com o corpo, que aí você está lá tentando meditação, aí você coça o nariz, aí você tem que ajeitar, aí você tem que estralar o dedo, tem que torcer. Então eu percebo que todas essas dicas que você deu foram muito legais, e eu percebo que ao treinar o corpo físico, é como se o corpo físico tivesse uma permissão. Tudo bem, você tem uma permissão, eu não vou te incomodar, e você pode treinar a sua mente. Porque se você não treinar o corpo físico vai dizer, não, como é que você quer entrar em meditação se você nem cuidou de mim antes? Então eu vou fazer você perceber o quanto tem que cuidar de mim. Tome uma dorzinha nas costas. Tome uma dorzinha nos joelhos. Aí você fala, caracas, eu tenho que cuidar do corpo físico, que é o mais denso, como a Ananda falou. Por que é mais denso? A gente consegue pegar, a gente consegue perceber. Para que aí essa estrutura mais densa, como se ela desse o aval para você agora gerenciar as emoções. E aí você treina o gerenciamento das emoções, aí essas emoções dão um aval. Agora que a gente está aqui, pianinho, que eu não estou ansioso nem nada, agora pode treinar a mente. Senão é como se a gente quisesse dar um salto, né? Eu vou direto para a mente, eu vou direto treinar a meditação. Muito legal isso que você falou, adorei. E você sabe que uma vez um amigo me perguntou assim, Nanda, mas eu praticando outros esportes, eu também não solto o meu corpo, não deixo a energia livre para poder meditar? Eu achei muito legal que ele fez essa pergunta. Eu falei sim, os esportes... Para pensar aí, galera. Uma pessoa que faz esporte tem muito mais disposição, né, energia para tocar a vida do que alguém que não faz. Isso é óbvio, porque os esportes, ao movimentar o corpo, seja de como for, vai soltar essas tensões, trabalham sempre de energia no seu corpo, que são os comandos energéticos para você se tornar uma pessoa mais disposta, mais lúcida, mais consciente também. Só que a diferença... Então eu vou fazer o esporte e vou praticar a meditação? Beleza, pode ser. Mas a diferença da nossa metodologia de trabalho corporal é que o tempo inteiro o professor ele está fazendo o aluno entender o que aquela posição, ou aquela respiração, ou aquela mentalização está atuando nesse corpo conscientemente relacionado à meditação. Então, a prática da gente, diferente do esporte, faz com que naquele momento da prática o aluno ele tenha consciência desses campos de energia, de como acontece o fluxo energético, de todo um processo de mentalização para que você atinja a meditação.
Então, isso porque a prática da gente entende que esse processo está acontecendo. E os outros esportes é o quê? É para deixar a pessoa bonita, né, musculosa e tal, e bem-estar. E são outras coisas que são muito legais. Gente, eu sou apaixonada por esporte, tá? Eu super sou esportista também, adoro. Mas é diferente. A consciência que nós trazemos para o aluno na nossa forma de movimentar o corpo físico traz essa lucidez sobre essa movimentação energética necessária para você trazer, para você atingir o estado de meditação. E aí que tá a diferença, assim, sabe? E eu acho que essa casadinha de esporte, quem gosta de fazer esporte para praticar, eu acho incrível. Podem fazer um monte de esporte. Por exemplo, os meus alunos atualmente, todos fazem, a maioria faz esporte também além da prática. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas se retroalimentam. Né? Você vai, por exemplo, na hora que você for fazer o seu esporte... O cara que faz esporte e pratica, ele melhora a consciência corporal, ele melhora a gestão emocional, ele melhora a respiração, daí ele começa a melhorar a performance no esporte. E em contrapartida, se concentra ele já muito tem mais. Um corpo mais treinado, ele tem um resultado na prática. Galerinha, aproveita que daqui a pouco a gente vai encerrar. Manda aí umas perguntinhas para nós. Vamos colocar a Ananda aí numa sinuca de bico, vamos fazer ela responder umas perguntas. E daí vamos caminhar para o final aqui do nosso bate-papo, porque a gente gosta tanto de conversar, ela quase não gosta de falar, que se a gente ficar aqui, a gente vai 2, 3 horas. Deixa eu ver aqui, ó. O ideal é praticar... Ah, legal. Ó, o Diego tá falando aqui, ele é atleta de Hapkido e campeão, aí tem várias medalhas, e ele sempre comenta o quanto que quando ele começou a praticar o método, que ele deu uma alavancada, assim, foi a melhor fase de resultados da vida dele como atleta, foi quando ele estava praticando com muita regularidade o esporte. E, gente, mesmo quem não faz um esporte que nem o Diego, que é atleta, até a musculação, a academia, que muita gente faz academia, malha, né? Eu tenho um relato, assim, muitos alunos meus malham, falam assim, nossa, Nanda, eu comecei a malhar com outra consciência corporal, sentindo mesmo os músculos na hora que tá puxando ferro, ou a minha respiração melhorou tanto na academia que eu consegui levantar muito mais peso, fazer muito melhor. Então, não é só para quem é atleta esportista, tá, galera? É para quem, tipo, faz uma musculação, uma corridinha, enfim, uma andada. Então, você pode andar sincronizando com sua respiração. Nossa, vai longe. Legal. Ananda, vamos lá. Já que ninguém ainda fez uma perguntinha, que o pessoal tá só mandando coração. Eu sempre falo assim, ó, quando ninguém tem pergunta, é porque o professor ensinou muito bem, ou a turma não tá interessada. A gente pode fazer perguntas, então. Mas não, a galera tá super participativa aqui, mas mais com comentários do que com perguntas. Então, olha só, você ensina desde 2015, você começou a praticar exercício de meditação por gostar, por conta própria, aos 15 anos. É uma coisa muito legal, isso vai ter diferencial. E, como você comentou, toda a estrutura física tem a ver com o processo de meditação e tudo mais. E assim, nesse exato momento, para Ananda, assim, qual é a rotina de meditação que você tem? Assim, tirando toda a aula completa, tirando a parte de tudo isso, qual é a rotina de meditação que você tem? Todos os dias, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 5 minutos? Qual é a rotina da Ananda? Tá, eu gosto de treinar meditação de manhã, porque assim, depois que eu acordo e toco o dia, cara, tipo, é uma função atrás da outra. Então, a primeira coisa que eu faço, abrir o olho, eu faço minhas mentalizações, pratico meditação e aí sigo para a vida. Aí, durante o dia, que eu acabo fazendo as outras partes daquela prática que eu falei que tem 8 partes, né? Não é nesse momento de manhã. Só quando eu não dou aula muito cedo, porque ultimamente eu tenho dado aula muito cedo, todos os dias, que a galera começa. Dizem que baiano é preguiçoso, mas eu não vejo isso aqui, viu, Alequine? A galera pratica 5h30, 6. Os meus alunos são super trabalhadores. Eu não sei que baiano é preguiçoso para esse aqui nos meus alunos. Esse mito aí não existe. Então, estou dando aula muito cedo, então eu não consigo ter tempo para fazer a aula completa logo de manhã. Mas eu acordo, mentalização, projeto que eu quero para minha vida, os meus sonhos, e depois a meditação.
E aí toco a vida. Se não for isso, é muito difícil eu parar durante minha rotina, né? Que legal. Paro outros E essa momentos. meditação de manhã, quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos? Geralmente 5 a 10 minutos. Geralmente 5 porque aí eu faço a mentalização também, né? Com relaxamento. E eu falo assim, a melhor coisa é assim, abrir o olho com uma coisa. Nunca durma com o celular fora do modo avião. Ele tem que estar no modo avião. Porque quando o despertador toca, e o despertador toca no modo avião, tá, galera? Muita gente acha que isso não tem. Toca do modo avião, não tira do modo avião. Porque se você tira do modo avião, começa a ver mensagem. Aí viu mensagem, entrou em WhatsApp, rede social, já era. Sua cabeça já tá começando a pensar em outras coisas. E de manhã, a sua cabeça tá limpinha de nenhum pensamento. Você veio de uma noite de sono. Olha que momento perfeito para você. Porque na prática da meditação, a ideia é você gerar parada de pensamentos. É você reduzir ao máximo as suas ondas mentais. Então, se você acorda e começa a trazer informação para o seu cérebro, você começa a fazer sinapses e raciocínios, aí sai daquele momento flow incrível que é o acordar, onde você está com a mente aí do sono, tranquila, para você praticar a meditação. Então, não tira o modo do modo avião, faz a sua meditação e aí toca a vida. Aí, pronto, aí toca a vida. Eu tenho dificuldade de treinar meditação à noite. Eu tenho muita, porque eu chego e eu durmo, cara. Tipo, eu começo a fazer meditação. Então, a minha meditação à noite, cara, não é efetiva, assim. Já tive fases que eu treinei mais e tudo. O professor De Rose, inclusive, comenta, né? É melhor treinar de manhã e à noite. E aí, à noite, eu faço mais o relaxamento, que é uma forma de descontração do corpo. Mas meditação à noite não rola comigo, não. Eu durmo no meio. Legal. De manhã, não. De manhã é o momento que eu tô com ápice de energia, que eu tô super disposta e flui bem, bem. E aí, isso é um pouco individual de cada um, tá, gente? Você tem que ir experimentando. Quando você começa a praticar e tem um mentor, um professor te orientando, você pode ir trocando essa ideia junto com ele. E cada corpo é um corpo. Então, para você pode ser que funcione meio-dia, pode ser que funcione de noite super bem. Então, não tem um padrão. É você ir se conhecendo, é entrar nessa jornada de autoconhecimento com o seu corpo. Legal. Ó, a pergunta que fizeram aqui, vou já ajudar a responder, depois você complementa. Não importa se é iniciante ou não. O tempo da meditação, para quem está começando, de 3 a 5 minutos é o suficiente. Mas, exatamente como a Ananda respondeu, você tem que perceber o seu corpo, você tem que perceber o que funciona para você. Porque para algumas pessoas, 1 minuto, a pessoa não conseguiu desligar ainda, ela está assim, muito acelerada. Então, quanto tempo? Faz um teste. Hoje eu vou fazer 2 minutos. Se você conseguiu ficar 2 minutos ali treinando, daí você, legal, consegui, vou tentar 3. Aí vou tentar 4. Então, mas a recomendação de 3 a 5, por que não recomenda logo 20, 30 minutos? Porque a probabilidade de você desistir é muito grande. Já imaginou? Você, num dia que você está mais cansado ou que você não está com a agenda mais apertada, você fala, nossa, não tenho meia hora, não tenho 1 hora. Aí você pensa, não, mas 5 minutos eu tenho. Então 5 minutos não dá para dar uma desculpa, né? 5 minutos nós temos. Então se você treinar de 3 a 5 minutos todos os dias, pela manhã e à noite, mesmo que seja só pela manhã, mesmo que à noite você durma igual a Ananda, a dica é de 3 a 5 minutos. E aí volta e assiste a live de ontem com o Daniel Suassuna. Cara, ele deu uma dica incrível de como começar a treinar e usar um recurso de pouco tempo como se fosse um motivacional, para que você só aumente o tempo depois que você sentir, que você perceber que, puxa, tá muito pouco 2 minutos. Então assiste a live de ontem que tá muito legal. E tem uma pergunta aqui embaixo, olha, que aí essa eu acho que a gente tem que... Porque as pessoas têm uma interpretação mística mesmo de todas as coisas, né? Como você explica a energia que se expande com a prática para os leigos, ou para os iniciantes, ou para as pessoas que confundem energia com algo místico, com algo religioso, com algo de qualquer jeito? E aí, como que a gente explica isso? Tá. O que acontece? A nossa metodologia é uma metodologia prática. Então, você não precisa explicar, você precisa sentir. Pronto. Começa a praticar. Quem foi que perguntou? Hatha Yoga. Começa a praticar e você vai sentir essa energia no seu corpo, essa vibração. Então, você vai fazer um respiratório.
Fica aqui fazendo. E aí depois para, fecha os olhos. Cara, seu corpo vai estar vibrando. É só isso. Não tem nada, é totalmente físico. É totalmente fisiológico. Faz uma posição corporal, faz uma antiflexão e fica lá. No nosso método a gente trabalha a permanência. Fica lá, 1 minuto. Sai da posição e percebe o seu corpo. Ele vai estar vibrando, ele vai estar acordado. Então é muito mais você sentir do que ficar explicando, porque a nossa metodologia é prática. Então é chegar, colocar a bunda no tatame e começar a praticar, que você vai perceber o seu corpo reagindo, e isso é energia. Não tem nada assim sobrenatural que vem, que vai acontecer alguma coisa. Tá totalmente fisiológico. Muito legal, muito legal. É isso aí. E tem uma coisa que a gente tem que pensar assim, né? Todos nós somos leigos, né? Só depende de com quem a gente está se comparando, né? Essa que é a verdade, né? Depende de com quem a gente está se comparando, a gente é leigo. Então, todos nós somos leigos. Mas um ponto muito interessante sobre energia é pensar assim, tá, por que quando eu acendo a luz da minha casa e vejo a lâmpada ali, eu não acho que é algo místico? Simplesmente a luz está ali, tem energia dentro daquela lâmpada, tem energia ali, não tem nada de místico nisso. Lá antigamente, quando Thomas Edison e todos os outros estavam na busca pelo projeto da lâmpada e tal, muitas pessoas consideravam que a lâmpada, que a energia elétrica, era algo místico, era algo do demônio e tudo mais. Mas hoje, você não precisa só olhar para a sua lâmpada para você saber que tem energia. Todas as vezes que você foi no médico fazer algum tipo de exame, como raio-x, ressonância magnética, EGC, né, eletroencefalograma, todos usam o quê? Um conceito de que teu corpo tem energia. Então, quando você vai estudar o ritmo cardíaco lá, você vai fazer o quê? Você vai ver a pulsação do coração, e o coração está pulsando numa frequência e ele só está trabalhando, o coração só está bombeando, porque tem uma energia ali, um impulso elétrico ali para fazer o seu coração bombear. Você só tem sinapses porque chega a energia... Até o nome dela, eletrocardiograma, né? Exato. Eletroencefalograma também. Você vai lá e vai ter eletricidade. Não tem nada de místico nisso. Então, não é uma questão só de a energia que se expande, é uma energia diferente. É a mesma energia. É a mesma energia que faz seu coração pulsar. É a mesma energia que faz seus neurônios, sua rede neural atuar. É a mesma energia. A diferença é que a prática começa a aumentar o percentual de energia que você tem, que você gerencia no seu corpo. E aí acontece uma coisa muito legal que a Nanda falou. Você começa a se sentir, como você falou, empoderada, como se você pudesse dominar o mundo. Por que isso? Porque você começa a trabalhar técnicas que aumentam a sua energia, aumentam a sua energia, aumentam a sua energia, e você fala, caracas, eu tenho mais energia agora. E eu não só tenho mais energia, como eu tenho mais controle dessa energia. E aí você tem essa sensação que a Nanda falou, eu posso dominar o mundo. Traz o problema que eu vou resolver. Tem energia de sobra. Então, é como se você soubesse gerenciar essa energia, né? Você sabe conduzir ela no seu corpo conscientemente. Ela existe, tá? O tempo inteiro acontecendo, mas a prática da gente faz você saber movimentar essa energia pela sua mente, gente. É incrível. Agora, a pergunta que eu quero finalizar aqui, que o Giovanni também quer saber. Quando é que a gente vai pro Beach Bahia de novo, hein? Ai, gente! O Mário, eu não sei se vai ser esse ano, né? Porque realmente temos que ser muito responsáveis em não aglomerar. Né? Ano que vem. Eu tava com expectativa que seria esse ano, mas aí com essa alta aí, vamos ver o que vai acontecer pro segundo semestre. Mas em breve eu tenho super esperança que estaremos reunidos todos naquela festa linda. Ano que vem, e quando eu estava aí no seu evento, participando como ministrante, mas também participando, praticando e tudo, eu falei para os meus alunos, cara, já vamos deixar pago do próximo ano, porque... Oi, a galera já pagou. É incrível, vamos daí. E daí, vamos esperar todas essas notícias e tudo, mas minha escola é parceira, estamos juntos, vamos fazer acontecer, hein? Muito legal. Com certeza. Então, vamos dar um tchau aqui para a nossa queridíssima. Agradecer, né, o bate-papo super divertido, adorei as histórias e a maneira como a gente torna tudo mais leve. Acho que é uma característica. É uma conversa, nossa, né? Gente, é uma conversa, é um diálogo. É para ser assim, é para ser sempre leve. Adorei o encontro.
E aí, e continue postando aquelas fotos dos asanas incríveis na beira da sua piscina para causar inveja na gente. Eu fico mandando para ela uns coraçõezinhos e falo, e aí, quando é que você vai me convidar? Porque, pô, sacanagem ficar vendo tudo isso. E ela só manda assim umas risadinhas do tipo, não, eu tô aqui, essa é minha casa, aqui, ó, eu tô no meu lockdown aqui, tranquila. Ai, gente, privilégio de quem mora na Bahia, né? O pior é que eu já recebi vários convites, assim, de morar em São Paulo e tudo. Ai, você vai ganhar muito dinheiro em São Paulo, você é muito boa, não sei o que. Eu falei, gente, eu consigo ter uma vida confortável em Salvador, Bahia. Eu gosto disso daqui, eu trabalho muito. Esse negócio de que trabalha pouco na Bahia eu não conheço. Eu trabalho muito mesmo, como eu falei, dou aula bem cedo. Mas para mim, eu entendo, a gente tem que ter muito, e a prática da meditação ela traz isso, muito clareza de quais são os seus valores, quais são as coisas que realmente te deixam feliz. E para mim, o contato com o mar, ter essa qualidade de vida é fundamental. E é assim que eu sou feliz. E assim que você fica causando inveja na gente, adoro isso. Ai, vocês vêm me visitar, Mítia, os amigos. é claro que a gente vai, só conseguir essa liberdade aí de voltar a viajar. Muito obrigado pela participação. Nos vemos em breve, aí a gente sempre está se vendo. E amanhã tem live meio-dia. Amanhã live com o professor Edgardo Caramella, mestre Edgardo Caramella. Então a gente ensina a meditação há 40 anos. Então não perca. Beijão. Tchau, Tchau, Ana. beijo. Tchau, gente. Bom dia.